Para falar de saúde agora é sempre muito proveitoso. Quando a gente fala sobre saúde é aproveitar cada segundo, né? E aproveitar cada segundo bem, estando bem, com saúde. Você sabia que 3 em cada 4 mulheres vão ter candidíase em algum momento da vida? Pois é, e no verão as chances aumentam, porque o fungo gosta, ele se prolifera em ambientes quentes e úmidos. Esse é o assunto de hoje no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. E aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, hoje eu recebo a médica ginecologista Gília Paiva. Bom dia, doutora, seja bem-vinda, viu? Bom dia, muito coisa obrigada boa pelo recebê-la. E você aí, ó, pode e deve participar, tá? Qual é a sua dúvida sobre a candidíase? Aproveita, manda sua mensagem pra gente. O WhatsApp do Mulher Demais tá aí na tela. Sua interação aqui estreita com a gente por aqui é o 991050400. Doutora Gília, vamos partir do conceito? Explicar pra gente o que é a candidíase, por favor. A candidíase, né, é um fungo, né, a cândida, e ela faz parte da nossa vagina. Então, algumas mulheres acham que é uma infecção sexualmente transmissível e não. Até mulheres virgens podem ter essa infecção, né? E o que é que acontece no nosso corpo? A gente tem uma flora vaginal que está em um equilíbrio e ela pode estar em equilíbrio mesmo com a cândida, em uma pequena quantidade. Mas se a gente tem alguma mudança nessa flora e estresse, queda da imunidade, usar muito tempo biquíni, tudo isso pode fazer com que esse ambiente se desequilibre e essa cândida que estava em pequena quantidade se prolifere, causando os sintomas. Entendi. Então, você falou aí sobre a questão do biquíni, né? Por que os casos de candidíase aumentam no verão? E, na verdade, eu queria saber se são os casos que aumentam ou os sintomas de quem já tem é que aparecem nessa época do ano. Tem diferença aí, né, doutora? A gente tem situações que acabam desequilibrando essa flora vaginal e o pH da vagina, né? O que é que acontece? A cândida, ela ama esse ambiente quente e úmido. Então, se eu aumento essa mudança do pH, deixa esse ambiente mais quente e mais úmido, e aí a praia, o biquíni molhado pode predispor isso, a gente acaba tendo mais crises, né? Entendi. Amanda já deixou a pergunta dela aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Faça você aí o mesmo, viu? 991050400. Ela pergunta se o estresse pode acarretar a candidíase, doutora. Que ligação é essa? Com certeza, tem tudo a ver, né? A cândida, por incrível que pareça, seja uma coisa simples, tem muita relação com a imunidade. E tudo que tem a ver com a imunidade é complexo. Então, situações de estresse predispõem a mulher a ter crise. Mas não é todo mundo que vai ter crise. Certo. É como se você tivesse uma chance maior, sua flora desequilibrasse com maior facilidade. E aí, quando você passa por situação de estresse, acaba tendo crise. Tem mulher que vai ficar 24 horas com biquíni e não vai ter crise. Entendi. Tem mulher que só de colocar aquele tecido mais sintético acaba desenvolvendo. Então, se é uma pessoa que tem predisposição a ter crise, tem que controlar mais o estresse, tem que ficar mais atento a esses hábitos para não ter crises de candidíase. Quanto mais baixa a imunidade, maior a chance, então, de ter candidíase? E desenvolver ainda mais os sintomas, então? Mulheres que têm alguns tipos de doença acabam tendo mais crises. Então, mulheres diabéticas, essa mudança da glicemia no sangue acaba tornando o sangue mais açucarado, digamos assim, e o fungo adora isso. Então, mulheres que têm diabetes ou que têm um hábito de comer mais açúcar podem ter mais crise, e quem tem doenças autoimunes. Então, mulheres que têm lúpus, que têm essas outras doenças, também podem ter mais crises. A gente está mencionando aqui sintomas. Quais são os sintomas mais frequentes, né, doutora, da candidíase, então? O mais comum que as mulheres percebem é o corrimento branco com uns grumozinhos, como se fosse aquele queijo cottage. Mas o principal é a coceira. Algumas mulheres confundem se a secreção vaginal é cândida ou não. Se tem coceira, não é normal, precisa procurar uma avaliação. E além disso, pode a região íntima ficar muito inchada, formar cortes, fissuras nessa região e também causar dor na relação pela mucosa estar muito sensível. Entendi. Esses sintomas já acendem o alerta, né? Mas claro que é muito importante um diagnóstico preciso. Como é que ele é feito? Com certeza. A avaliação médica. Então, eu não preciso coletar um citológico, eu não preciso necessariamente fazer uma cultura vaginal. Certo. Muitas vezes, só o médico examinando, colocando o aparelhinho do espéculo, já consegue fazer esse diagnóstico. Entendi. Mas quando a mulher tem crises de repetição ou não cura com o tratamento mais utilizado pelo médico,
aí sim a gente precisa investigar se existe algum tipo de fungo mais resistente para fazer um tratamento direcionado. Entendi. Esse é um assunto, aliás, eu acho que saúde da mulher, né, no geral, envolve muitos mitos e verdades. Com a candidíase não é diferente. Então a gente separou algumas telinhas para desmistificar alguns conceitos, tá, doutora? Vamos facilitar para quem está em casa? Solta aí a primeira tela para a gente. Começando, então, falando sobre a temática do verão, né? Biquíni molhado e roupas apertadas podem causar candidíase. Isso é mito ou verdade, doutora? Isso é verdade. E vamos adicionar aí também roupa de academia, quem gosta de ficar com a legging o dia todo. Sim. Tudo isso que deixa esse ambiente abafado, porque o tecido é sintético. Então a gente geralmente recomenda calcinhas de algodão que deixam essa região íntima respirar. O biquíni não deixa dessa forma e a roupa quente acaba a pessoa suando nessa região e aumenta também essas crises. Aproveitando então que a doutora falou que é verdade, né? Para trazer aqui a pergunta da nossa telespectadora Patrícia. Ela quer saber se temos que trocar a calcinha do biquíni de quanto tempo, né? De tempos em tempos, mas de quanto em quanto tempo? Se passar o dia na praia, por exemplo. E aí, doutora? O ideal é sempre que você sair da praia, você trocar por uma roupa seca. Então, ou um biquíni seco, se você pretende voltar para a praia, ou botar a calcinha e um short. Porque ficar com essa região molhada é o que acaba predispondo essa mudança da flora. Certinho. Vamos para mais uma tela? Mito ou verdade sobre a candidíase? Candidíase deixa cheiro ruim. Mito ou verdade, Isso doutora? é um mito. A cândida não tem cheiro. Só que em algumas situações essa mudança da flora pode vir junto com outra alteração, que é a vaginose. A vaginose, sim, é o que tem esse cheiro de peixe podre que acaba incomodando. Então a mulher pode estar com um desequilíbrio da flora que aumentou tanto a cândida quanto a bactéria que causa a vaginose, que é a Gardnerella. Então é uma infecção mista. Entendi. Mas a cândida em si não causa cheiro. A cândida, ela pode vir atrelada a outras doenças, doutora? Sim. Normalmente é assim que aparece. Então, você vê ali, sente, né, esse cheiro, conhece o seu próprio corpo, vê que o cheiro não tá legal, tá esquisito. Então, quer dizer que pode ser algo relacionado? Pode estar combinado, né? Certo. O cheiro em si não é da cândida, mas eu posso ter a coceira, um corrimento branco junto com o cheiro e pode ser um sinal de outra infecção associada. Falando em sintomas ainda, né? A Cleia Batista mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp. Deu bom dia pra você, viu, doutora Júlia? Ela pergunta se a candidíase implica ter dores, parecendo que estamos ovulando. E às vezes ela vê que tem uma babinha branca e uma dorzinha. Fala que não é todo mês, mas quer saber se pode estar relacionado aí, doutora. A candidíase não é uma situação cíclica, né? É uma coisa pontual. Geralmente você tem uma crise de candidíase. Essa questão mais cíclica pode ser a mudança da secreção relacionada ao ciclo menstrual e realmente Certo. da ovulação. Então, dor em si, geralmente na cândida, tá na mucosa, lá naquela região, porque ela fica muito sensível e forma fissuras do atrito da relação. Mas cólicas, isso relacionado ao útero, precisa de investigação. A princípio não é causado pela cândida. Certinho. Ainda falando sobre sintomas, é o que está chegando aqui no nosso WhatsApp. A Lourdes disse que tem muita coceira na virilha. Pode ser aí relacionada à cândida também? Pode doutora? ser relacionada à cândida, mas a mesma situação também do bebê, que fica de fralda, ou os idosos que usam fralda, essa região úmida, que não secou adequadamente na hora do banho, ou então mulheres que suam muito, podem ter cândida na virilha. O tratamento não é o mesmo tipo de pomada que é feito para a região vaginal, mas também precisa de tratamento. Certinho. Mais uma tela, mito ou verdade sobre a candidíase. Olha só que interessante. Criança pode ter candidíase. Isso é mito ou verdade, doutora? É verdade. Exatamente por termos falado que não é infecção sexualmente transmissível. Sim. Então, se eu tenho uma mudança da flora vaginal, também ficou muito tempo de biquíni, ou então comeu muito doce, uma pessoa que tem uma predisposição, uma criança que tem predisposição a isso, ela pode ter crises. Mas o tratamento é diferente, né? A gente não faz nada dentro da vagina. Geralmente ou são banhos de assento, ou então algumas medicações pela boca. Mas precisa tratar também porque incomoda bastante. Com certeza. E eu acho que assim, as crianças muitas vezes elas não vão verbalizar o que está acontecendo, né, doutora? Então tem um cuidado, um olhar ainda mais atento dos pais responsáveis. Exatamente. Né? Então, se notou que a região está muito vermelha, a criança está coçando a região, precisa de uma avaliação. Muito bem. A gente vai continuar falando sobre esse assunto por aqui. Você vai mandando suas mensagens no WhatsApp do Mulher Demais, é o 991050400. Doutora Júlia ainda vai falar sobre prevenção, sobre tratamento,
tudo isso aqui tem mais mitos e verdades. No próximo bloco eu volto, tá, doutora? Tá certo. Combinado, então. Bora mudar de assunto?